Agora para o nosso quarto tópico, que é o operador conclusivo, que é aquele que indica uma conclusão. Vamos ver como é que ele funciona. É o seguinte, quando essa conclusão, eu costumo dizer que é uma conclusão lógica. Por que assim uma conclusão lógica? Porque é como se não tivesse como fugir daquela situação. Eu tenho que encerrar aquele assunto e vou dar uma conclusão porque eu já havia dito antes. Por esse motivo, a conclusão ela aparece nos finais, no meio, os finais das orações, inclusive dos parágrafos. Por quê? Porque é quando eu já estou encerrando a minha argumentação, eu já estou encerrando a minha fala. Então, por isso que eu costumo dizer que é uma conclusão lógica. Você falou, deu suas informações e vai concluir o que você disse. Por esse motivo, os operadores conclusivos são até mais simples de você identificar. Como ele vai vir no final, né? Às vezes pode vir no início, mas eu digo no final, por exemplo, no final de um texto, ele vem lá no último parágrafo, tá? Inicia o último parágrafo. Aqui nesse caso, o que acontece? Eu tenho um operador portanto, eu tenho um logo, por conseguinte, o pois, em decorrência, consequentemente, por isso e por aí vai. Aqui eu tenho um exemplo, ó. Se eu falo assim, Marta estava bem preparada para o teste, portanto, não ficou nervosa. Se ela estava bem preparada, qual é a lógica? Ela iria ficar nervosa? Ah, professor, poderia. Não, mas nesse caso o que aconteceu? Ela estava tão bem preparada que pela lógica aconteceu. A conclusão dela estar tão bem preparada, a conclusão disso foi o quê? Que ela não ficou nervosa. Estou vendo que o operador vem aqui no final. A informação vem no final, ó, portanto, não ficou nervosa. Então a segunda oração, ela conclui a informação que eu disse lá na primeira. Indo aqui na segunda, tenho, estudei bastante para a prova de português, logo tirarei boa nota. Observe, nesse caso, eu não fiz avaliação ainda, ali eu já fiz a avaliação, aqui não. Aqui eu me preparei para a avaliação, ó, estudei bastante para a prova de português, logo tirarei boa nota. Qual é a lógica? Se você estuda muito, estuda bastante para uma avaliação ou para qualquer teste, qual é a conclusão lógica? É que você tire uma boa nota, é que você não tire a nota baixa. Até porque se acontecer tirar nota baixa seria uma adversidade, que seria o contrário. Mas quando acontecer algo lógico, o que acontece? Qual é a conclusão? Tirarei boa nota. Então temos aqui a primeira informação, que eu estudei bastante, e a conclusão, tirar boa nota. Então perceba que a conclusão eu encerro a informação. Eu concluo algo lógico, concluo algo que eu já havia informado antes e vou concluir aquela informação. E aqui está o nosso operador, que é o logo. Na explicação, é até simples, pessoal, identificar a explicação. Geralmente, a explicação, eu informo um fato e explico aquele fato, tá? Agora, onde é que está o problema? O problema é nesse termo aqui, o porquê, que muitos de vocês acabam utilizando de forma errada. Porque esse porquê aqui, ó, do jeito que ele está, junto e sem acento, é quando eu vou dar uma explicação de algo. E muita gente coloca ele separado. Quando eu coloco separado, ele tem outro sentido. Se vir no início é de pergunta, se vir no meio, indica um motivo, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho o porquê, o que, o já que e o pois, novamente. Só que o principal detalhe é o pois com sentido de porquê. Aqui eu tenho, exemplo, isso não está certo porque é contra a lei. Olha que eu digo uma coisa, ó, isso não está certo. Eu dou uma informação, ó, isso aqui está errado. E explico, ó, porque é contra a lei. Então eu digo, ó, isso que você está fazendo é errado porque é contra a lei. Eu estou dando uma explicação em relação ao que eu falei. Aqui, nessa primeira, eu tenho a primeira informação, quer dizer que algo não está certo, como se eu apontasse para alguém e dissesse, ó, isso aqui está errado, isso aqui não está certo. Agora, na segunda frase, eu digo a explicação. Aqui, o detalhe, ó, a observação. As explicativas, em sua maioria, são marcadas pelo uso da vírgula. Então, basicamente, quase todas as explicativas, ela precede uma vírgula antes do operador, tá? Vindo aqui. E a segunda informação, a maioria das orações principais nas explicativas indica a ordem, pedido ou conselho, ou seja, dá uma noção de algo no imperativo, tá? Então, o seguinte, sempre que eu der uma informação que dê uma noção de ordem, dê uma noção de pedido, uma noção de conselho, em seguida eu explico ela. É a maioria das vezes isso vai acontecer. Eu tenho aqui o exemplo. Ó. Não atravesse a rua sem olhar que
pode sofrer um acidente. O que acontece? Eu dou um aviso, ó, não atravessa a rua sem olhar. Avisei, eu tenho que explicar esse meu aviso. E na primeira, não atravessa a rua sem olhar. Na segunda informação, pois o que pode sofrer um acidente. Por que pode sofrer um acidente? Então eu dou uma explicação em relação ao meu pedido, em relação à minha ordem. Tranquilo? Aí está a segunda oração, indicando a explicação. Aqui na próxima frase eu tenho estude, pois a sua prova está chegando. Olha o que eu falo. Eu dou um aviso, ó. Estude. Aliás, dou uma ordem, ó. Estude, pois a sua prova está chegando. Então, dei uma ordem, em seguida eu explico essa informação. Estude, por quê? Porque a sua prova está chegando. Tranquilo? Tenho aqui a segunda oração, que indica uma explicação para minha ordem. Tá igual quando a mãe da gente manda a gente ir no comércio. Fala, menino, vai ali comprar ali. Por quê? Porque eu tô mandando. E acabou, se você vai e não apanha. Terceira, não esperem por mim, porque vou demorar a chegar. Então eu aviso a galera, ó, não espere por mim não, viu? Não espere não. Por que não? Porque eu vou demorar a chegar, tá? Então eu dou um aviso, dou uma informação, em seguida eu explico. Essa aqui é até simples. Agora vamos aqui falar de poema e letra de música, porque temos algumas semelhanças e algumas diferenças, tá? Indo aqui, vamos para a estrutura e característica para vocês verem a semelhança e as diferenças entre elas. Temos aqui poema, temos aqui letra de música. Quando eu falo de letra de música, é letra de música mesmo, tá? Não é aquelas coisas que vocês ouvem que fica só senta, 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 quica, 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 não, tá? E nem aquela que fica mandando você ir pro chão. Não é esse tipo de letra de música, não. É letras de música de verdade, tá? Então temos a primeira característica, que o que tem em comum no poema, ele vem dividido em verso e estrofe. Só que detalhes podem ter verso e estrofe. Por que eu digo que podem ter? Porque eles pode ser em prosa, professor. Não sei o que é poema em prosa, não. Simples, amigo. Verso e estrofe é quando vem aquela divisãozinha bonitinha. Você consegue contar lá, primeira estrofe, segunda estrofe. E versos são as linhas, tá, de cada estrofe. Só que às vezes ele pode vir em prosa. O que é em prosa? Ele vem como se fosse um texto com parágrafos. Vem um texto corrido, não vem aquela divisãozinha em quadrantes, não. Ele vem um texto linear, vem corrido, como se fosse aqueles contos que a gente lê, tá? Isso é texto em prosa, na divisão em parágrafos. A letra de música tem que ter verso e estrofe, tá? Então a diferença, o poema pode ter, nem sempre tem. Já na letra de música tem que ter o verso, tem que ter as estrofes, tá? Aqui pode possuir rima, ou seja, às vezes o poema tem rima, tem vezes que não. Assim como a letra de música, que também pode possuir rima. Por que que ambas podem possuir? Nem sempre aparecem, porque depende muito de quem é o autor. Lógico que quando tem rima, a gente acaba associando, acaba decorando de forma mais fácil. Quando não tem, a gente ainda demora um tempinho para decorar. Quando tem rima, a gente acha mais bonito, mais engraçado. Isso acontece muito também com poema em cordel, tá? Aqui tem, no poema, é para ser declamado. O que é declamado? É você ler com calma, interpretar, sentir o poema, você detalhar as emoções que o poema exprime. Então, o poema ele tem essa característica, você declama, você não lê igual você lê, por exemplo, qualquer outro tipo de texto. Então, declamar é você interpretar esse poema. Aqui na letra de música, ela é feita para ser cantado por um intérprete. Então, como assim? Na letra de música nós temos a figura do compositor, que é quem escreve a música. Temos a figura do intérprete, que é quem canta a música. Perceba que uma coisa é você ler a letra de música, outra coisa é você cantar a canção. São coisas totalmente diferentes, tá? E o poema, assim como a letra de música, eles têm essa coisa que nós chamamos de liberdade poética ou licença poética. O que é isso? Não obrigatoriamente precisa vir com a linguagem formal. Pode vir com a linguagem informal, depende muito de quem seja o meu público-alvo. Se eu tenho um público se eu quero fazer uma música popular para todo mundo, eu não preciso me
me ater à linguagem formal. Posso colocar palavras da linguagem coloquial, posso colocar rima, posso colocar gíria, posso colocar às vezes até um palavrão ou outro que acontece, tá? Em algumas letras, mas isso é normal, tem essa liberdade. Como também tem canções em que a pessoa estrutura ela, meu amigo, só com a linguagem formal e às vezes você demora até entender o que que esse cara quer dizer com essa canção, tá? Então, percebo que são gêneros bem parecidos, mas tem aí as suas diferenças, tranquilo? E ambas podem abordar qualquer temática. Vou só me tirar aqui por um minuto para vocês verem. Ó. Ambas podem abordar qualquer tema, ou seja, pode falar de qualquer coisa. Não existe poema para falar só de amor. Muita gente pensa que poema só fala de amor. Tem poema que pode falar a respeito de preconceito, falar a respeito da natureza, falar a respeito de violência. Então, depende muito do autor, do poeta. Assim como a letra de música, tem vários tipos de música. Tem músicas que falam de diversas situações, de amor, de chifre, de, de alegria, de bebida. Então, por aí vai. Tem vários tipos de letras de música, assim como tem vários tipos de poema. Pode abordar diversos temas sem nenhum problema, tá? Vamos agora aqui analisar a, este poema. Esse poema aqui é de Torquato Neto. Eu vou só me tirar aqui por um minuto para vocês conseguirem ver com calma, tá? E aqui tem: no princípio era o verbo amar, mas os sentimentos extinguiram-se. Desde então, agora sabemos inútil procurar nos livros a forma derradeira deste verbo. As coisas fizeram-se lúcidas. Notou-se o fato e sentiu-se o medo. Deixaríamos o corpo livre se pudéssemos, mas o corpo está preso a tantos acontecimentos abstratos. Choraríamos se fosse possível, mas não há mais lágrimas. O que esse poeta está demonstrando aqui é o seguinte: é que o ser humano, deixa eu voltar aqui, ele foi perdendo o sentimento. E qual é o principal sentimento que ele destaca aqui? Amar. Foi perdendo essa noção de amor, sentimento pelo próximo. E como é que a gente percebe isso, professor? Primeiramente, olhem aqui o que ele deixa claro. Ele deixa claro que os sentimentos extinguiram-se, ou seja, extinguir é acabar. Foi terminando hoje em dia, porque ele deixa claro que as pessoas não têm mais sentimento, que elas foram perdendo o sentimento, e isso acabou sendo notado, tão tal que ele diz que tornou-se o fato, tá? E ele até fala no final aqui, ó: choraríamos se fosse possível, que não existe expressão mais clara em relação ao sentimento do que o choro. Só que ele fala: choraríamos se fosse possível. É o que ele fala, mas não há mais lágrimas, ou seja, não tem sentimento. A pessoa não consegue mais nem chorar porque não tem mais um sentimento em relação ao outro, tá? E percebam, olha os operadores que a gente falou. Temos aqui o operador mas, que indica a diversidade, ou seja, ele está dizendo ideias que se opõem. Lá em cima ele falou: no princípio era o verbo amar. Aí o que está se opondo? Ele falou: mas os sentimentos extinguiram-se. Quando ele fala esse mas aqui, é uma ideia adversativa, uma ideia oposta em relação ao que ele disse antes. É a mesma coisa aqui no final, ó: choraríamos se fosse possível, mas não há mais lágrimas, tá? Então não tem como chorar, pois não tem mais lágrimas, as lágrimas acabaram, tá? Então não tem como. Então percebam o uso dos termos adversativos no poema, tá? Para demonstrar essa temática que ele está abordando. Além disso, o que ele demonstra aqui, se perceberem, tem aqui, ó: mas não há mais lágrimas. Esse mais aqui, olha a diferença de sentido. Percebam que não tem. Vou só me mover bem aqui um minuto. Vamos botar bem aqui do outro lado. Pronto. Percebam aqui o mas, tá? E o mais. Olha a diferença de sentido. Choraríamos se fosse possível, mas a diversidade, não há mais lágrimas. Esse mais ele não está somando. Esse aqui dá a noção que de quantidade, que não tem mais lágrimas, tá? Então não é uma adição, é uma quantidade, tá? Então cuidado, o sentido totalmente diferente. Aqui temos das duas, do mas adversativo e do mais, que nesse caso não é adição, dá uma ideia de quantidade. Tranquilo? Deixa eu me voltar aqui para o meu lugar agora, certo? Vamos aqui para
a última, que é uma canção. Essa letra de música aqui, ele é um rap. Eu tenho ela aqui. Vou passar para vocês. Então vamos lá ouvi-la primeiramente. O homem que não tinha nada acordou bem cedo, com a luz do sol, já que não tem despertador. Ele não tinha nada, então também não tinha medo, e foi pra luta como faz um bom trabalhador. O homem que não tinha nada enfrentou o trem lotado às 7 horas da manhã com um sorriso no rosto. Se despediu de sua mulher com um beijo molhado, pra provar do seu amor e pra marcar seu posto. O homem que não tinha nada, tinha de tudo: artrose, artrite, diabetes e o que mais tiver. Mas tinha dentro da sua alma muito conteúdo, e mesmo sem ter quase nada, ele ainda tinha fé. O homem que não tinha nada tinha um trabalho, com um esfregão limpando aquele chão sem fim. Mesmo que alguém sujasse de propósito assoalho, ele sorria alegremente e dizia assim: o ser humano é falho, hoje mesmo eu falhei. Ninguém nasce sabendo, então me deixe tentar. O ser humano é falho, hoje mesmo eu falhei. Ninguém nasce sabendo. Pronto, agora a gente já ouviu a letra de música, né? Vamos voltar aqui para o nosso slideshow. Aqui, pessoal, o que acontece? Temos na canção, ele aborda uma outra temática. Ele aborda uma situação, ele na verdade narra uma história através da letra de música. Aqui, quando ele fala que o homem que não tinha nada, perceba que ele não dá um nome pro personagem, que é o personagem que a gente viu lá no videoclipe. Ele deixa claro, quando ele cita o homem que não tinha nada, ele quer dizer o seguinte: que o homem ele era pobre, era uma pessoa pobre, não tinha muitas condições, e aí ele denomina este personagem de um homem que não tinha nada, então tal que é o nome da canção. E aí ele fala: esse homem acordou bem cedo, com a luz do sol, já que não tem despertador. Olha só, ele não tinha nem despertador, então, e continua, ele não tinha nada, então também não tinha medo, e foi para a luta como faz algum trabalhador. Aqui tem algumas coisas que devemos atentar em relação ao sentido, ao valor semântico. Por exemplo, aqui, o que ele fala? Quando ele diz assim, ele não tinha nada, então também não tinha medo. Ou seja, ele já não tinha nada. Qual é a lógica? Olha a conclusão, viu? Esse então tá dando uma ideia de conclusão. Ó. Ele não tinha nada, conclusão. Também não tinha medo. Já que ele não tinha nada, ele ia ter medo? Também não. Lá na terceira estrofe, desse lado aqui, ele fala assim: o homem que não tinha nada tinha de tudo: artrose, artrite, diabetes e o que mais tiver. Olha esse termo aqui, ó. E o que mais tiver. Agora aqui esse I indica o que? Adição, soma, porque ele está somando várias coisas que este homem tinha, que eram doenças: artrite, aliás, artrose, artrite, diabetes e o que mais tiver. Então ele soma informações. Aqui tem o termo mais, ó. Artrose, artrite, diabetes e o que mais tiver. Então reforça a soma, reforça o que ele tinha, tá? Adiciona informações. Agora perceba esse mas, ó. Ele tinha tudo isso, mas olha o que se opõe, ó. Pela lógica, se ele tinha tudo isso aqui, não era para ele ter mais nada, né? Nem esperança, mas olha o que ele tinha. Mas tinha dentro da sua alma muito conteúdo, ou seja, apesar de ter tudo aquilo, ele ainda tinha muito conteúdo. Então esse mas é uma adversidade, porque pela lógica, isso aqui está se opondo ao que é de ruim. Então o que ele tinha, o fato de ter conteúdo, é algo oposto ao que ele tinha de ruim, que eram as doenças, certo? Então espero que tenham compreendido essa relação dos operadores argumentativos, essa ideia da diferença entre poema e letra de música. Tranquilo, não são assuntos complicados, mas tem que ter bastante atenção, principalmente com o sentido dentro do texto. Espero que tenham compreendido, que tenham ficado tudo claro. Qualquer coisa é só voltar ao vídeo, reveja
os vídeos, certo? E estudem, porque acabou, né? Agora é hora de voltarmos a estudar, retomar nosso ritmo, mesmo que seja ainda à distância, certo? Então, pessoal, até a próxima. Um abraço a todos e fui.